A arte é peça fundamental na vida de qualquer ser humano. Dentro da arte a gente consegue ter uma compreensão maior do que é a vida. Nós conseguimos entender melhor nossas emoções, nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas dificuldades e também expressar aquilo que há de melhor dentro de nós, tá? Eu gosto muito da arte como um todo porque ela indica que nenhuma experiência é única, nenhuma experiência é privada em si mesma. As dificuldades, as dores que eu já sofri na vida, você também já passou, muito provavelmente. O momento de vida que você está hoje em dia é muito semelhante ao que de milhões, bilhões de outras pessoas na face da Terra. A alegria que você compartilha ao ver algo que você gosta, ao ficar com alguém que você gosta, que você ame, também é experienciada por outras milhões e bilhões de pessoas. Então a arte ela consegue nos trazer essa capacidade empática, também reflexiva, mas principalmente uma capacidade de sentir. Por isso que eu gosto tanto da música, por exemplo. A música é uma... Dizem que é a linguagem universal, né? Junto com a matemática. Dizem que a matemática é a língua com a qual Deus escreveu o mundo e que a música é essa linguagem universal, porque você não precisa entender um idioma para você sentir o que aquela música quer passar, a frequência que aquela música está trazendo para você naquele momento. Hoje eu vou falar sobre Naruto, sobre um pouco talvez sobre empatia e como a arte pode ser utilizada como mecanismo para você desenvolver o autoconhecimento, tá bom? Então eu vou iniciar agora tocando uma música, obviamente adaptada porque eu não sei tocar tão bem violão, tá? O nome dessa música é Sadness and Sorrow, ela é presente e ficou muito famosa. Acho que ela foi feita exclusivamente para o anime Naruto, tá bom? Ela começa assim, ó. Obviamente eu não toquei ela toda, né? Eu não lembro como é ela toda, mas esse trecho inicial é muito bacana. Você consegue sentir a melancolia, a tristeza de fato, né? Que esses acordes, essas notas, elas vão trazer. Mas é algo reflexivo, não é algo que vai te entristecer por nada. É algo que te coloca nesse patamar de reflexão, especificamente. E o anime Naruto, para aqueles que tiveram a oportunidade de assistir, né, ele pode ser muito bem traduzido, né, dentro desse sentimento, porque o Naruto, para quem não sabe, é uma criança julgada o tempo todo, é uma criança que foi feita de refúgio para um demônio dentro da série, dentro da história, e por conta disso as pessoas o temem muito. E ele não entende, né, ele é apenas uma criança que está sendo rejeitada pela maioria das pessoas, é uma criança órfã, seus pais morreram para conseguir salvar toda a vila em que ele morava, e são justamente os seus pais que colocam nele, depositam nele essa responsabilidade, né, esse fardo até então para uma criança que é de carregar um demônio. Ele tem uma força exorbitante, uma força que ele não conhece, ele é uma das figuras mais poderosas do mundo dele, mas nesse primeiro momento do Naruto clássico ele é apenas uma criança reprimida, uma criança que está sendo negligenciada o tempo todo, uma criança que está crescendo sem amor, e por isso ele tem um comportamento tão perverso muitas vezes, né? Um comportamento tão danado, como a gente fala aqui no Nordeste, uma criança azeda, como algumas pessoas iriam falar. Então ele começa a praticar pegadinhas, ele começa a praticar inclusive vandalismo, mas justamente por conta dessa incapacidade de entender o porquê que ele tem que sofrer tanto, porquê que ele tem que ver outras crianças brincando e se divertindo e sendo felizes e sendo crianças, né? Mas o Naruto especificamente ele deve ficar nesse local de exclusão. Isso é muito triste. Ele também é uma criança que está sendo o tempo todo tentada a provar o seu valor. Porque uma vez que ninguém olha para ele, ele tem que tentar chamar a atenção, né? E uma vez que essa atenção é conquistada, ela deve ser reforçada de que é algo positivo a se fazer. É algo legal dar atenção ao Naruto. Ele tenta desenvolver suas habilidades, mas no início ele não tem tanto controle assim. Ele não se sai bem em provas, ele tem dificuldade de estudo,
nos próprios jutsus, né, que são, tenta imaginar aí como magias, tá? São pequenas magias dentro daquela narrativa que ativam poderes dentro dos personagens. Vamos explicar assim para quem nunca teve contato com a obra. Então esses jutsus, o Naruto também não é tão bom neles, tá? E a história como um todo, ela vai marcando a progressão do Naruto, a construção de laços, o quanto que ele valoriza a amizade, o poder que a amizade tem na vida dele e também na vida de seus companheiros, o quanto que ele consegue se doar para proteger aqueles que ele ama, o quanto que ele busca o certo, ainda que outras pessoas não estejam fazendo. A história de Naruto é uma história talvez de redenção, mas não do protagonista, e sim das pessoas que viveram ao redor dele e que nunca o amaram, que nunca deram oportunidade para ele ser verdadeiramente quem ele é, para oportunidade para que essas pessoas repensem sobre os próprios preconceitos, sabe? É uma obra muito, muito filosófica, né? Apesar de ser tida como obra infantil, é um desenho de adulto, vamos colocar assim. Há quem se ofenda quando utiliza essa palavra desenho para animes, né? Mas por favor, não entenda isso como uma diminuição da importância da obra, é só realmente uma forma de facilitar a linguagem, tá? Então quando a gente analisa tudo isso, né, a gente percebe a grandeza da obra do Naruto. E cada personagem ali dentro, ele tem uma vertente diferente, né? Cada personagem está lidando de uma forma diferente com o próprio sentimento. E no primeiro momento, a obra ela trata de crianças. São crianças que estão tentando compreender o mundo, estão tentando compreender a própria identidade, né? Então nós temos também o que seria o antagonista do Naruto, mas também um amigo dele, que é o Sasuke. Também órfão. O Sasuke ele teve também uma história igualmente triste, ele teve o seu clã, a sua tribo dizimada. No futuro a gente descobre que foi o seu próprio irmão que matou todos eles, porque o clã, a sua tribo, planejava fazer uma revolução contra toda a aldeia, e o seu irmão foi a peça-chave para impedir essa guerra dentro da aldeia da Folha, né, que é o local onde eles moram. Então a gente sempre vai vendo o fardo que cada personagem carrega, as consequências de cada ação, e como que isso vai impactar no psicológico de cada indivíduo ali dentro. Mas enfim, eu não quero falar especificamente sobre a história de Naruto, acho que a gente já falou o suficiente sobre ela para você conseguir compreender que é uma obra muito, muito impactante, né? E ela não deixa de ser uma obra feliz, tem seu alívio cômico, tem piadas, é uma obra interessante para crianças assistirem também, mas requer um pouco de maturidade, sabe? Nesse mundo de hoje, principalmente, no qual os estímulos são tão intensos, a obra do Naruto ela deve ser um pouco pensada, quando que você vai expor uma criança a isso ou não, porque talvez ela simplesmente não consiga nem se entreter, já que não é uma obra que tem tantos estímulos assim interessantes a todo momento para uma geração que está sendo criada no TikTok, com vídeos hipersensoriais, né, pelo próprio YouTube. Mas o que eu queria falar especificamente sobre Naruto é a arte. Naruto é uma arte, porque ela começa nos mangás, né, são histórias em quadrinhos do Japão, vamos simplificar desse modo, mas uma vez não é uma ofensa. Então é uma história que vem pensada, vem sendo escrita, depois ela é adaptada para a televisão através de animação, e também tem todo um contexto de músicas ao redor, né? Todo o mundo do Naruto, ele é incrível. E talvez você já tenha percebido aqui no meu cenário, né? Tem alguns pequenos bonecos aí, ou action figures, como o pessoal gosta de falar, e faz parte porque eu acompanhei Naruto boa parte da minha vida, né? Durante a infância eu assisti, a adolescência também eu assisti o Naruto Shippuden, enfim. Hoje em dia existe um Boruto, né, que é a sequência, é a continuação, a história do filho do Naruto. O Naruto se mantém presente nessa história, mas eu nunca assisti. Vi poucos episódios largados, não me interessou tanto. Mas de modo geral, a arte ela tem essa capacidade da gente conseguir entender o sofrimento do outro, de desenvolver a empatia e principalmente de achar forças para continuar. Essa música, né, embora ela seja melancólica, ela também traz uma mensagem. Se você estiver atento para isso, você consegue perceber como que as notas elas vão se comportando de conjunto, de modo a formar algo muito belo, né? Cada nota ela se comporta de uma forma específica, de uma forma sobre a qual talvez você não tenha tanto controle, mas no conjunto ela está formando uma ótima história. Ela está formando uma melodia incrível, uma melodia que é capaz de despertar na gente esses sentimentos intensos que fazem parte da experiência humana. E a tua própria história de vida pode estar passando por esse momento agora, sabe? Um momento de reflexão, de convite a você entender a tua própria história de vida, o quanto de desafios você já superou, o quanto de resiliência você tem, o quanto de habilidades podem ser aprimoradas, e tudo isso forma uma história muito bela. Qual história é mais bela, mais bonita do que a própria história que você vive?
Talvez quando estamos permeados a problemas, nós não conseguimos ter essa percepção diferente, né? Esse outro ponto de vista. Mas tente fazer esse exercício. Eu lembro que esse desafio de 30 dias, eu fiz a proposta, né, lá no início, de que você poderia desenvolver uma habilidade nova. Talvez esse seja o momento para você repensar isso mais uma vez, caso você não tenha iniciado. A música, ela pode ser tanto escrita, pode ser tanto uma expressão artística como uma atuação, pode ser posta em versos numa poesia, pode ser colocada em uma letra, em uma melodia, em uma música. A arte, ela pode ser expressada também através de gravação de vídeo, inclusive, que faz mais parte do nosso cotidiano, talvez, né? Eu vejo poucas pessoas, por exemplo, hoje se dedicando à música. Eu tenho um violão e uma guitarra, mas eu não me dedico tanto, né? Eu utilizo ela apenas em questões mais pontuais, vamos dizer assim. Então, você pode utilizar a arte na sua vida para trazer esse local de escuta, esse local de atenção plena, esse local de realmente entender e sentir suas próprias emoções, porque o mundo moderno, ele tenta nos fazer de tudo para que nós não entramos em contato com as nossas próprias emoções, com a nossa própria história de vida. A psicoterapia, nesse sentido, ela pode fazer muito a agregar, ela pode agregar muito na tua vida, porque é esse espaço seguro, né? Você estará acompanhado por um profissional para conseguir gerar essa condição em você. Muitas vezes nós temos dificuldade de olhar para a própria história, nós temos dificuldade de reconhecer os próprios avanços, as próprias dificuldades, os próprios comportamentos, inclusive, né? Muitas vezes estamos apenas inseridos nesse mundo de automatismo, uma automação quase que sem sentido, e a gente vai apenas passando pelos dias e não necessariamente vivendo eles. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tá? Se você sente necessidade, por favor, busca a ajuda de um psicoterapeuta. Isso vai gerar no mínimo um local seguro, livre de julgamentos, no qual você pode pensar, refletir sobre seus comportamentos, sobre seus pensamentos, sobre a forma como você lida com a vida, sobre gatilhos, enfim, possíveis transtornos para fazer uma avaliação. Muita coisa pode sair de útil de um processo de psicoterapia, que muita gente se engana, né? Acha que tem que ficar para sempre, mas não. Algumas sessões já são capazes de trazer um resultado positivo nesse sentido, tá? Um desfecho quanto à reflexão, quanto a interpretar a própria vida, quanto a se conectar com as próprias emoções. Obviamente, a psicoterapia não trabalha com cura, não é isso que a ciência ela propõe. Apenas tudo que já foi discutido, tenta dar uma chance para isso e tenta também desenvolver um hábito, né? Exercitar de algum modo essa expressão artística, colocar a tua emoção para fora, se colocar diante dela, e assim você com certeza vai ter uma experiência muito mais significativa aqui nesse mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Eu vou fazer depois um vídeo mais completo sobre a história do Naruto, porque agora parando para gravar esse vídeo eu vejo que tem muita possibilidade, muita coisa pode ser dita em questão de saúde mental e também puramente filosófica, né? Da forma como vamos escolher viver, porque a forma como a gente escolhe viver é uma ação. Muitas vezes nos esquecemos disso por conta dos condicionantes externos, né? Ao qual estamos situados naquele momento. Enfim, se você gostou, compartilhe, comente, deixe aqui seu comentário para eu saber o que você está achando desse desafio, dessa série de vídeos, né, de 30 dias que eu estou fazendo. Já conheci a música? Coloca aqui, vai me dizendo o que você achou disso tudo e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até lá!